Olá, meninos e meninas, tudo bem com vocês? Bom, eu vou gravar a correção dessa prova, porque daí vocês podem assistir mais à vontade, no horário que der, e daí nós não perdemos muito tempo aí em sala de aula. Claro que a gente vai continuar discutindo os circuitos elétricos, né? Então vamos lá. Na nossa prova eu coloquei algumas questões lá. A primeira diz para vocês: 3 lâmpadas incandescentes iguais são associadas em paralelo. A tensão V entre os extremos da associação é mantida constante. Se uma das lâmpadas se queimar, e aí ele faz algumas considerações em relação a isso. Bom, para resolver isso, eu resolvi montar o nosso circuitinho, nosso simulador aqui, que eu acho que seria interessante. Eu tenho 3 lâmpadas iguais, alimentadas por uma bateria. Aqui eu tenho a corrente elétrica circulando em cada uma delas. Eu vou até tirar a corrente, mostrando a corrente aqui, para não precisar ficar se preocupando com isso. O que eu fiz aqui? Eu peguei 2 amperímetros, tá? Medidores de corrente, e eu vou monitorar a corrente geral, corrente total do circuito, e eu vou monitorar as correntes individuais. Então aqui eu tenho 0,9, aqui eu tenho 0,9 e aqui eu tenho 0,9. Isso era de se esperar, porque as 3 estão submetidas à mesma tensão da bateria, porque o circuito está em paralelo. E eu tenho aqui a soma dessas 3 correntes, 0,9 mais 0,9 mais 0,9, vai dar 2,7. Então está condizente com o que nós esperávamos para um circuito 3 lâmpadas em paralelo. Aí ele pergunta para você o que acontece se uma delas se queimar. Então vamos dar uma olhada no nosso circuitinho lá. Vamos imaginar que eu queime essa. Queimar significa equivalente a abrir o circuito. Não passa mais corrente elétrica por ela. Olha lá, ó. Né? Quando ela está ligada, passa corrente elétrica. Quando eu corto aqui, não está mais ligada. Ok? Então ela fica dessa forma. Bom, desse jeito, o que eu observo aqui em relação às correntes? A corrente geral do circuito diminui, mas as correntes individuais, olha lá, 0,9 e 0,9 permanecem iguais. Então as correntes individuais de cada uma delas permanecem a mesma. O que muda é a corrente geral, mas continua valendo a regra. Soma das correntes, 0,9 mais 0,9, 1,8. Então quer dizer que continua valendo as propriedades de um circuito em paralelo. Porque eu tenho 2 lâmpadas em paralelo. Vamos ver lá as alternativas. Nas alternativas ele diz lá: a corrente em cada uma das 2 lâmpadas diminuirá. Nós vimos que não diminuiu. A corrente em cada uma das 2 lâmpadas não sofrerá alteração. Nós vimos isso. Antes a corrente em cada lâmpada era 0,9 dessas 2 lâmpadas, e agora a corrente é 0,9. Continua mantendo 0,9. Então nós já vimos que a letra B está correta. Deixa eu marcar aqui com vermelho. A letra B está correta. Vamos continuar analisando. A corrente em cada uma das outras 2 lâmpadas aumentará. Já vimos que está errado, elas não aumentam. A corrente total aumentará. Nós vimos que ela diminui, estava 2,7 e foi 1,8. A corrente total não sofrerá alteração. Nós vimos que ela diminui. Surpreendentemente, essa questão foi a que mais teve erro. Foi a mais difícil, vamos assim, avaliar na prova. No meu entendimento, ela é muito fácil. Bastaria eu ter montado o circuito, desenhado o circuito no momento da prova e ter olhado as propriedades ali, eu conseguiria. Então, foi surpresa para mim o resultado dessa questão em relação a vocês, né, os acertos. Mas fazer o que? É uma questão de interpretação. Eu entendo isso. Então, muito cuidado em relação a isso, gente. A essas interpretações. Talvez a interpretação, pense, um resultado talvez não seja a interpretação da questão. Talvez seja a interpretação dos conceitos. Ok? Agora a questão número 2. Nos gráficos dessa questão estão representadas as intensidades de corrente I em função da tensão V para 2 resistores R1 e R2 diferentes. Depois de gerados os gráficos, R1 e R2 são associados em série e um voltímetro é utilizado para medir a tensão em R2, indicando 5 volts. Determine. Então, o que nós vemos aqui, analisando o nosso gráfico? Primeira coisa que eu percebo, corrente contra tensão, corrente contra tensão. O R1 tem uma linha reta. Isso significa que esse aqui é um resistor ôhmico. Esse aqui é um resistor não ôhmico. Por quê? Porque é uma curva, ok? Bom, aí
ele começa a perguntar algumas coisas para vocês. A voltagem e a corrente em R1, quando eles estão associados em série. Então significa que o meu circuito aqui é R1, R2, R1, R2, aqui eu tenho a tensão total e aqui eu vou medir a tensão V1. Essa tensão, utilizando para medir a tensão em R2, então eu medi em V2. Essa tensão V2, ele me disse que é 5 volts. Então eu vou olhar para o gráfico aqui, ó. Se eu estou aplicando 5 volts em V2, qual é a corrente que circula nele? 1 ampere. E eu sei que se aqui circula 1 ampere, significa por ele estar em série que aqui também circula 1 ampere. Então a corrente em R1 I1 vai ser igual a 1 ampere. Ok? Bom, e daí ele pergunta, e a voltagem em R1? Bom, eu vou olhar nesse gráfico. Nesse gráfico eu percebo que se a corrente em R1 é 1 ampere, significa que está circulando quantos volts? 4 volts. Então, V1 igual a 4 volts. Ok? É o pessoal aí que está reclamando já das notas. Isso é bom, significa que estão conferindo as provas. Ok? Então é simples, basta olhar lá no circuito e entender as propriedades. A voltagem total aplicada sobre o circuito. Bom, aí é mais fácil ainda. Por quê? Porque nós sabemos que essa voltagem V aqui, ela vai ser V1 mais V2, correto? Que são as tensões individuais as quedas de tensões individuais de cada resistor, de cada elemento, né? Nós temos aqui 4 volts mais 5 volts, então isso aqui vai dar 9 volts. Essa questão aqui muita gente acertou, isso foi legal, foi interessante, né? Então foi bem proveitosa. Vamos agora para esse aqui, que é o número 3. Um certo resistor dissipa uma potência de 1 watt quando percorrido por uma corrente de 100 mA. Então, gente, preste atenção aqui. Antes de eu continuar, eu vou olhar aqui, ó, num cantinho, deixa eu fazer em vermelho. Eu vou olhar num cantinho e vou ver que nós temos... Bom, deixa eu continuar lá os alertas. Nós temos as informações desse resistor aqui. Desse resistor aqui, quando ele dissipa uma potência P igual a 1 watt e ele é percorrido por uma corrente I igual a 100 miliamperes. Ok? Bom, essa corrente I igual a 100 miliamperes vai me dar igual a 10 na menos 1 amperes. Bom, quais as informações que eu tenho nessa situação aqui? Eu posso saber, por exemplo, aplicando P igual a I vezes V, que V vai ser P igual a 1 watt divididos por V. 100 mA é 10 na menos 1 ampere. Isso vai me dar 10 volts. Então o que eu sei aqui? Nossa, tá todo mundo alvoroçado agora aí, né? Perguntando dúvida. Todo mundo quer tirar dúvida da prova. O que eu vejo aqui é que para que ele dissipe 1 watt e percorra sobre ele 100 miliamperes, eu tenho que submeter ele a 10 volts. Essa é a situação inicial. Bom, com isso, o que eu tiro além disso? Aplicando a lei de Ohm, V igual a RI, eu tiro que a resistência vai ser V sobre I, ou seja, em 10 volts circula 10 na menos 1 ampere. E isso vai me dar uma resistência de 100 ohms. Ok? Uma resistência de 100 ohms. Bom, então essa resistência é constante, ela não muda, ela é do resistor. Agora sim, eu posso ver o que ele está dizendo na letra A.
Calcule a tensão V' aplicada a esse resistor e a potência P' dissipada por ele quando percorrido por uma corrente de 50 mA. Então agora eu só vou mudar as condições. Vou aplicar a lei de Ohm, V' é igual a R vezes I'. Por que não R'? Porque a resistência não muda para um resistor ôhmico. Então nós temos, e se ele não falou nada, a gente supõe que é ôhmico, tá? V' vai ser igual a R 100 vezes I', 50 vezes 10 na menos 3. Só lembrando que 100 aqui, eu posso colocar, só para facilitar, 10 na 2. Então isso, V' vai me dar um 50 vezes... Bom, 50 é 10, então aqui fica 50 é 10, fica 10 vezes 10 na 2, 10 na 3. 10 na 3 com 10 na menos 3, fica 10 na 0, é 1. Então aqui eu tenho 5 volts. Então a tensão V' quando o circuito calcula 50 mA é 5 volts. E a potência P', gente, tem gente que faz só a primeira parte e esquece de fazer a segunda. Tem que ler a questão inteira. P' igual a I' vezes V'. Essas duas grandezas aqui são alteradas. P' igual a 50 vezes 10. 50 vezes 10 na menos 3 vezes 5, que é os 5 volts. P' vai dar igual a 25 vezes 10 na menos 2, ou seja, P' igual a 250 miliwatts, ou 250 vezes 10 menos 3, ou 0,25, tanto faz o que vocês colocaram lá, ok? Agora ele pede, calcula a energia dissipada com essa nova configuração. Ah, gente, é com essa nova. Teve gente que calculou com essa inicial aqui, gente. Tem que ler por inteiro. A energia que ela dissipa quando ela está funcionando por 1 minuto. Bom, a energia é igual a potência vezes o tempo que ela está trabalhando. É igual a PT. Bom, aqui eu vou ter 25 vezes 10 na menos 2 vezes 60 segundos. 1 minuto e 60 segundos. Não preciso nem ficar me preocupando com isso, né? Fazendo essa conta, eu vou ter aqui 15 joules. Simples assim, ok? Isso aqui é 15 joules. Ah, professor, e se eu quiser fazer em watt-hora ou quilowatt-hora? Bom, aí nós temos que esse tempo... Vou até passar uma linha verde aqui para separar, ó. Vou fazer em outra unidade aqui, eu converto aqui. Eu não pedi isso. Esse tempo vai de 60 segundos... eu posso dizer que é igual a 1 sobre 60 horas, ok? Aí eu vou lá, a energia vai me dar a minha potência em watts, aí já que eu estou trabalhando em watts, 25 vezes 10 na menos 2 watts vezes 1 sobre 60, que é o tempo que ele ficou em horas. Isso vai dar 4,2 vezes 10 na menos 3 watt-hora. Então, notem que qualquer um dos dois resultados que vocês chegaram, para mim, tanto faz, porque eu não pedi qual é nenhuma unidade. Ok? Próximo, nós já falamos em sala, antes da nossa prova, que é a ponte do Wheatstone. Eu tratei com vocês tinham dúvidas sobre isso. Tem exercício resolvido lá, e ela tem uma propriedade muito importante. Vamos ler aqui. Uma ponte do Wheatstone, que ele está afirmando que ela está equilibrada, equilibra-se. Então ela está em equilíbrio, ou seja, o que significa ela estar em equilíbrio, gente? Significa que a corrente que passa aqui, I, é igual a zero. Quando conectada a um resistor de resistência R, é esse RX aqui, né? Eu acho que não há confusão em relação a isso, porque R1, R2 e R3 têm valores. Sabendo que os demais resistores conectados apresentam resistências elétricas, R1 igual a 10 ohms, R2 100 ohms e R3 é 16 ohms. Determina o módulo da resistência desconhecida RX, essa aqui, né? Como que eu vou resolver isso? Bom, eu sei que quando eu estou falando numa ponte de Wheatstone em equilíbrio e no galvanômetro, lembra que isso aqui é um galvanômetro, é igual a zero, correto? E isso vai me dar que R1 vezes Rx é igual a R2
vezes R3. O que é isso, professor? É a multiplicação dos opostos, ó. Esse com esse com esse, ok? Então a multiplicação dos opostos. Agora é só isolar Rx, vai ficar R2 vezes... Opa, tá travando aqui. É uma travadinha. Vezes... Está travando. R3 divididos por R1. Substituindo os valores aqui, 100 vezes 16 divididos por 10. Isso vai me dar um Rx igual a 160 ohms. Muita gente acertou essa aqui, foi bem tranquilo. Ok? Essa aqui é bem interessante, é um problema um pouco mais elaborado, mais trabalhado, mas é bem legalzinho esse problema aqui. Diz lá o seguinte: a figura a seguir mostra como você pode dar um banho de prata em objetos como por exemplo em talheres. Você já deve ter estudado alguma coisa sobre eletroquímica, então você já sabe do que eu estou falando. O dispositivo consiste em uma barra de prata e do objeto que se quer banhar imerso em uma solução condutora de eletricidade. Considere que a corrente de 6 amperes que passa pelo circuito e que cada coulomb de carga transporta 1 miligrama de prata. Então eu tenho aqui uma massa, vamos assim dizer, vamos chamar isso aqui de ΔM. ΔMzinho vai ser igual a 1,1 miligrama de prata para cada coulomb de carga, ok? Então vamos lá, calcule a carga que passa pelos eletrodos em 1 hora. Bom, nós sabemos que a corrente é de 6 amperes. Está meio falhando a minha escrita aqui, vamos ver se vai continuar. Bom, nós sabemos em 1 hora o tempo de 1 hora é igual a 3.600 segundos. Tem que trabalhar no sistema internacional. Então aqui a quantidade de carga, I vezes o tempo que eu tenho lá, ΔT, vai ser igual a 6 vezes 3.600. A quantidade de carga transportada em 1 hora é 21.600 coulombs. 21,6 kJ. Ok? Bom, letra B. Determine quantos gramas de prata são depositados sobre o objeto da figura em um banho de 20 minutos, gente. Não é de 60 minutos, é um banho de 20 minutos aqui, né? Nós já fizemos aquela relação lá em cima, ΔM, quanto que é. Então eu sei que o meu ΔM é 1,1 grama, ou 10 na menos 3, 1,1 miligrama, né? Coloquei lá grama, miligrama. 1,1 vezes 10 na menos 3 gramas para cada coulomb. Legal isso, não preciso converter para quilograma, nada, tá? Não preciso fazer isso. Só que em 20 minutos, a carga transportada, então quer dizer, em 20 minutos, a carga transportada vai ser isso aqui dividido por 3, ok? Porque é 1/3 de hora, né? Isso vai me dar 7.200 coulombs, ok. Bom, a massa total transportada vai ser o quê? Já que eu tenho para cada coulomb, é só multiplicar isso aqui, 1,1 vezes 10 na menos 3 gramas, vezes a quantidade de carga, 7,2 vezes 10 na terceira coulomb, correto? Isso vai me dar 7,92 gramas. Perfeito. Um pedaço próximo, um pedaço de fio usado como resistência elétrica com comprimento com 120 centímetros de comprimento é ligado em série com 1 miliamperímetro e uma bateria de resistência interna desprezível. O medidor acusa uma corrente de 300 miliamperes. Se o comprimento do fio for aumentado, gente, o que ele está fazendo aqui, ó, gente? Por favor. Ele colocou uma bateria e essa bateria ele ligou num pedaço de fio, esse verde aqui. Opa! Esse verde aqui. E o que significa esse verde? Esse verde vai funcionar como se fosse uma... Opa, tá passando. Como se fosse uma resistênciazinha ali, ó.
Ok? Ele está assumindo atrás ali uma resistênciazinha. Então, basicamente, o meu circuito que eu tenho é isso aqui, ó. É isso aqui. E ele faz o quê? Ele liga um miliamperímetro. Então, ele coloca aqui no meio do caminho um amperímetro que vai medir a corrente. O que é milha, a diferença de amperímetro e miliamperímetro? Miliamperímetro vai medir em miliampere, só isso. Tá? É fundo de escala dele, só isso. Bom, e ele acusa, nesse primeiro caso aqui, 300 miliampere. Tá, depois disso, o que ele faz? Inicialmente ele tem um comprimento L igual a 120 centímetros. Depois ele muda para um comprimento L' igual a 200 centímetros. Bom, aí eu já começo a pensar. Aumentou o comprimento, mexeu na resistência aqui no valor de R? Sim, mexeu no valor de R. Se eu aumento o comprimento, eu aumento a resistência elétrica do meu sistema. Ok? Então, o que eu vou fazer aqui, gente? Vou começar a montar um sisteminha aqui para mim. Tá? Então, eu sei que quando L é 120, I igual a 300 miliampere. Quando L' é 120, é 200, I' é quanto? É essa a minha pergunta. Então, eu vou colocar aqui o seguinte, ó. Para L, vou separar isso aqui para ficar bonitinho. Para L igual a 120, no parte inicial, né? Nós vamos ter o que lá, gente? R igual a ρ L sobre A. E, olhando para a lei de Newton, R igual a V sobre I. Ok? O que é igual aqui nessa história? R, né? É o mesmo resistor. Então, eu posso igualar essas duas equações, né? E, olha, não é que eu estou falando do R', estou falando do R ainda, né? Igualando essas duas equações, eu posso fazer o seguinte, ó, separar IL igual a VA sobre ρ. E olhando para esse cara aqui, bom, eu sei que muda a corrente, se eu mudar lá o comprimento, muda tudo, né? Só que a tensão aplicada é a mesma, nos dois casos a tensão é a mesma. A área não muda, teve gente que tentou colocar uma área nova e não, é o mesmo fio, mesma área. Rho também não muda, não tem Rho novo, aqui é o mesmo Rho. Então, se VA e Rho não mudam, significa que tudo isso aqui é constante. Correto? Só uma coisa, tem várias formas de vocês resolverem isso. Eu estou mostrando isso para você, algumas propriedades, né? Bom, se tudo aqui é constante, significa que inicialmente eu tenho I vezes L. E isso vai ser igual a I' vezes L'. Correto? Por quê? Porque depois eu vou estar aplicando VA sobre ρ, vai ser igual. Então fica IL igual a I vezes L'. Então eu quero saber I', vai ficar IL sobre L'. Agora é só substituir 300 miliamperes vezes 120 centímetros divididos por 200 centímetros. Ah, professor, mas você não tinha que passar tudo para o sistema internacional? Não, por quê? Porque aqui é centímetro, eu corto com o centímetro daqui. Aqui sobra miliamperes, então o resultado da minha corrente I' já vai ser dado em miliamperes. Fazendo essa conta, eu chego a 180 miliamperes. Ok, gente? Vamos ver se condiz com o que eu esperava. É sempre bom olhar, né? Mesma tensão, 300 miliamperes. Se eu aumentei o L, aumenta a resistência. O que acontece quando aumenta a resistência? Diminui a corrente. Antes era 300, passou para 180. Tá aí, tá resolvido. Ok? Bom, vamos para a última agora. Essa aqui é bem interessante, onde eu tenho uma sequência aí de questões a serem feitas, né? E quem sabe resolver se dá bem nessa história. Bom, então eu tenho entre as extremidades A e B do circuito abaixo, é aplicada a DDP de 60 volts. Calcule, olhem aqui o que eu tenho. Eu tenho essa DDP, esse circuito, que ele não é nem série nem paralelo, ele é um circuito misto. Num circuito misto, eu vou resolvendo os pequenos circuitinhos.
Esse exercício aqui, inclusive, tem no livro de vocês resolveram ele. Eu olho aqui, ó, e vejo que esse cara aqui é um circuito em série. Aqui esses 3 resistores estão em série. O que significa? Que a resistência equivalente desses caras, que eu vou chamar em L', é só a soma. 2 mais 3 mais 5. Eu vou ter aqui 8, 10 ohms. Então eu posso pegar esses 3 aqui e substituir por um único resistor equivalente. Então eu vou redesenhar o meu circuito. Lá, redesenho. Não tenha preguiça de fazer. Ah, professor, eu tenho preguiça de fazer, não tenho tempo. Bom, se você não fizer, você vai ter mais dificuldade. 10 ohms. E aqui, eu vou até fazer de outra cor. Aqui, em azul, eu tenho o meu resistor R', que vale 10 ohms também. Agora, olhando para esse circuito, eu vejo que aqui, ó, esses dois estão em paralelo. Se eles estão em paralelo, isso significa que a resistência equivalente, que eu vou chamar de R2', é o produto pela soma, o inverso dela é a soma dos inversos, ou como eles são iguais, eu simplesmente pego e divido um deles por 2. Isso vai me dar 5 ohms, correto? Bom, agora eu redesenho o meu circuitinho e vai ficar o meu de 6 ohms. Opa, vou até apagar isso aqui. Embaixo o meu de 4 ohms. 6 ohms. E aqui, ó, meu novo, que é esse cara aqui de 5 ohms. Agora, olhando para esse circuito, eu tenho os 3 em séries. Então, a resistência equivalente final do meu circuito vai ser 6 mais 5 mais 4. 6 mais 4, 10 mais 5, 15 ohms. Ok? Então, a resistência equivalente, a resposta da letra A é 15 ohms. Agora, vamos na letra B. A corrente elétrica fornecida pela fonte. Bom, agora é só aplicar a lei de Ohm. Se é fornecida pela fonte, é aquela sobre todo o circuito. Ou seja, V igual a resistência equivalente vezes a corrente total. Corrente total, a fornecida pela fonte, vai ser V sobre resistência equivalente, ou seja, 60 volts sobre 15. Isso vai me dar 4 amperes. Simples assim, gente. A potência elétrica total fornecida pela fonte. A potência elétrica total, mesma coisa. Potência total vai ser a corrente total vezes a tensão total fornecida pela fonte. Isso vai dar 4 vezes 60. Isso vai dar 240 o quê? Watts. A intensidade de corrente no resistor de 10 ohms. Aqui tem vários jeitos de resolver, mas o mais simples, gente, é olhar para o nosso sistema. Deixa eu apagar esse cara aqui e entender o seguinte, ó, as correntes elétricas, deixa eu colocar uma outra cor aqui, ó, essa aqui, vamos ver se a amarela aparece. A corrente elétrica I é essa aqui, correto? Quanto que vale essa corrente elétrica I? A corrente total fornecida, 4 amperes. Ela sai por aqui. Chegando nesse ponto, ela se divide em duas. Correto? Eu sempre chamo a atenção de vocês para não sair dividindo. Ah, então eu vou dividir por 2. Não, não posso fazer isso. Eu tenho que avaliar quanto vai para cada lado. Ou seja, qual resistência ela vai encontrar ao vir por esse caminho e qual resistência ela vai encontrar vir por esse caminho. A questão é que aqui as resistências são iguais. Isso significa que vem 2 amperes para cá e vem 2 amperes para cá. Então, a resistência, a corrente elétrica sobre o resistor de 10 ohms e no resistor de 10 ohms vai ser igual a 2 amperes. Simples assim. Ah, poderia calcular, poderia fazer cálculo aqui com a queda da tensão em cima desse resistor, aí eu veria que aqui, sabe, poderia fazer um monte de cálculo aqui, qual é a tensão aplicada sobre esse cara,
Mas não precisa, só uma análise simples do meu circuito já resolve isso. Ok, pessoal? Então, chegamos ao final, resolvida a prova. Espero que com isso vocês consigam olhar o que vocês fizeram, entender o que foi feito errado, o que não foi feito errado, e aí sim vocês comecem a mandar questionamentos, perguntando para mim o que vocês querem saber, ok? Um abraço, até a nossa aula.